O pesadelo do Planalto se confirmou. A nova pesquisa Datafolha para 2026 mostra Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com Lula no segundo turno. A transferência de votos foi avassaladora e o efeito sobrenome engoliu a terceira via. O sistema achou que o bolsonarismo estava morto, mas o crescimento é vertiginoso. Veja agora os números que fizeram o PT ligar o sinal de alerta máximo. A pesquisa Datafolha, divulgada no sabadão, mostra que Flávio Bolsonaro, do PL, se consolidou na disputa presidencial. A transferência de voto do pai para ele foi mais rápida do que o Palácio do Planalto esperava. O senador se aproximou do presidente Lula nas simulações do primeiro turno e empatou tecnicamente no limite da margem de erro em um possível segundo turno. Essa é a primeira pesquisa realizada pelo Datafolha desde que Flávio Bolsonaro foi lançado pré-candidato à sucessão presidencial. A notícia é destaque no site da CNN Brasil e aí vocês veem a boca do jacaré. O que importa agora não são os números, é o movimento das linhas. Quando as linhas estão fechando, isso é uma tendência. Tendência de crescimento de Flávio, tendência de queda de Lula. Em um segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 43%. Os dois, no limite da margem de erro, estão tecnicamente empatados. O segundo cenário coloca Lula contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Lula e Tarcísio também empatam tecnicamente, com 45% para Lula e 42% para Tarcísio de Freitas, respectivamente. Pedro Venceslau, seja bem-vindo a esse boletim, meu amigo. A gente tem visto que o que importa não são os números exatos, mas o movimento. E a gente tem visto que Flávio Bolsonaro tem feito um movimento de crescimento. É uma transferência de voto impressionante. A gente não viu de Lula para Haddad essa velocidade em 2018. O que muita gente do PL diz que é por causa do sobrenome. As pessoas associam logo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Só que o PT tem avaliado que tem que mudar de rota para impedir esse crescimento de Flávio, Pedro. Inclusive, que Lula comece a ser crítico em relação ao Flávio, porque Lula vinha ignorando ele na disputa presidencial. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Justamente, você tocou num ponto essencial. Vamos lá. Primeiro, essa pesquisa Datafolha consolida as pesquisas que vieram sendo divulgadas até agora e, portanto, consolida o crescimento vertiginoso de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que recebeu não só a transferência dos votos do pai, uma transferência que de fato aconteceu de forma muito rápida, mas avançou para o antipetismo, porque o antipetismo não se restringe ao bolsonarismo, ele é mais amplo do que o bolsonarismo. Até então, até recentemente, os eleitores de direita, os antipetistas, aqueles que rejeitam o governo Lula, mas não necessariamente comungam com o bolsonarismo, ainda desconfiavam se a candidatura de Flávio Bolsonaro era para valer. Mais do que isso, apostavam na possibilidade de um outro nome no campo da direita e preferiam o nome de Tarcísio Gomes de Freitas. Pelo jeito, agora a ficha caiu, que o candidato desse campo para enfrentar o presidente Lula será mesmo Flávio Bolsonaro. Uma péssima notícia para aqueles que tentam se consolidar como terceira via. Ontem aconteceu um evento aqui em São Paulo, Gilberto Kassab reuniu no mesmo palanque todos os 3 presidenciáveis do PSD, que vão fazer um giro agora pelo estado de São Paulo, tentando se projetar, tentando mostrar que existem alternativas além de Flávio Bolsonaro. Por enquanto, ainda não funcionou. Você também tocou no outro ponto importante, Gustavo, que é a questão do fato do PT ter ignorado o Flávio até o momento. Porque, na verdade, o PT, o governo, eles queriam que o candidato fosse Flávio Bolsonaro. O PT sempre avaliou que Tarcísio Gomes de Freitas seria um candidato muito mais difícil. Mais do que isso, até os últimos momentos, o PT e o governo acreditavam que Tarcísio seria o candidato a presidente da República. Não se fazia uma aposta de que a candidatura de Flávio era para valer. E ela acabou, então, se consolidando. Portanto, Flávio foi preservado pelo governo e pelos petistas, que centraram sua artilharia em Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, o PT começa a remanejar sua estratégia e a mirar sua artilharia contra Flávio numa tentativa de desgastá-lo. Para concluir, também tem o fato de que o presidente Lula acaba recebendo o mau humor do eleitorado no momento de agendas negativas, agendas que o governo não gostaria que estivessem no centro do debate, mas estão com a questão de Daniel Vorcaro, com a questão da CPMI do INSS e agora, mais recentemente, o nome do filho do Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, que anda frequentando as páginas dos jornais relativas à questão do INSS. Ainda é cedo, né? E a gente viu que a eleição de 2022 foi muito próximo o percentual dos dois candidatos, de Lula e Bolsonaro. E a tendência é que seja assim, que seja uma eleição difícil. Mas há uma avaliação no Palácio do Planalto, inclusive encomendaram uma pesquisa para saber o motivo de Lula estar piorando tanto, para que chegue a uma conclusão e ele consiga mudar. Mas o que a gente viu é que Flávio Bolsonaro tem nadado de braçada
porque a máquina petista ainda não tem atacado de fato ele. Na eleição é outra história, a gente tem a máquina do PL nas redes sociais e a máquina do PT na televisão, e elas têm expertise para tentar desagregar o outro candidato, para tentar desfazer a imagem do oponente. Obrigado, Pedro. Vocês viram o movimento das linhas? No gráfico da política, o que importa não é a foto de hoje, mas a tendência. E a tendência é clara. Lula está derretendo enquanto Flávio Bolsonaro sobe como um foguete. O PT cometeu um erro estratégico fatal ao ignorar o senador, achando que ele seria um alvo fácil. Agora, o garoto do Bolsonaro não só herdou o capital político do pai, como está avançando sobre o antipetismo orgânico, aquele eleitor que não aguenta mais ver o Brasil nas páginas policiais por causa de esquemas como o do Banco Master e do INSS. A ficha caiu para a esquerda, a direita está unida, e o nome é Flávio. O desespero no Palácio do Planalto é tão grande que já encomendaram pesquisas internas para entender por que o Lula está piorando tanto. A resposta é simples. O povo cansou de promessas vazias e agendas negativas envolvendo até o filho do presidente. Enquanto o governo tenta atacar o Tarcísio para dividir a direita, Flávio Bolsonaro nada de braçada. Se o empate técnico já veio agora, imagina quando a máquina das redes sociais do PL entrar em campo com força total? O sistema treme porque sabe que o sobrenome Bolsonaro ainda é a maior força política deste país. Eles queriam o Flávio na disputa achando que seria fácil, agora não sabem como parar o que eles mesmos ajudaram a consolidar.